Estamos recebendo ao vivo nos nossos estúdios nosso colunista Alexandre Arce. Bom dia, Alexandre, bem-vindo. Tudo bem, Ariane? Prazer revê-la. Prazer revê-lo. Prazer, Paulo Pimenta. Muito bom dia. Prazer poder falar um pouquinho aqui sobre um tema tão interessante para os nossos ouvintes, né? É isso. Então, hoje a gente fala de cartão de crédito. Muita gente deve aí se reposicionar no banco do carro, se incomodando com o assunto. Outros tantos se orgulham por terem uma relação bastante saudável, amigável com o cartão de crédito. E aí você trouxe, inclusive, no título da coluna de hoje, cartão de crédito, amigo ou vilão. E aí? É verdade, Ariane, porque não vai existir a meia grávida, né? Ou vou ter ali uma vantagem super positiva utilizando a metodologia de cartão de crédito, que é uma forma de pagamento, quando você tem, através das instituições bancárias, um crédito para que você possa utilizar. Se você utiliza esse crédito de maneira saudável, ele vai te trazer alguns benefícios, que a gente vai falar um pouquinho hoje durante a coluna. Mas se você não tem esse controle e percebe que ele incentiva muitas vezes o seu desequilíbrio financeiro, ele se torna um grande vilão, até por conta de todos os juros que vem por trás disso tudo, né? Então a gente tem que ter ali sempre esses meios de pagamento e vantagem como um grande amigo. Mas, se for um vilão, é melhor deixar ele lá. Como eu sou pai, tenho 2 filhos, né? Então, se tem uma companhia que não é tão boa, é melhor desfazer dela. Se você não sabe utilizar essa companhia, é melhor desfazer dela. Muito bom. E a gente começa tentando entender um pouquinho melhor sobre isso, Alexandre. Não comprar por impulso usando o cartão, antes de as compras fazer uma lista. Quais são as dicas que você dá? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você e torcendo para minha irmã estar ouvindo essa coluna de hoje sobre cartão de crédito. Muito bom, muito bom. Então, Paulo, o prazer sempre é meu. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quando a gente recebe esse crédito, né, é um dinheiro que não é nosso. Na verdade, é uma permissão que você tem de utilizá-lo, mas todo o limite de utilização tem que ser feito pelo próprio o consumidor, para quem tem ali a posse desse cartão, né? Então, mas ele traz muitas facilidades. Quantas pessoas hoje não têm algum recurso financeiro pronto, ou seja, de liquidez? Eu não tenho dinheiro no banco. Ah, mas eu tenho um cartão de crédito. Opa, faz sentido usar ou não? E se eu tenho essa facilidade, muitas vezes eu tenho o quê? Mais impulso. A rádio fica aqui próximo a um shopping, né? Então as pessoas descem e sobem ali, olham ali as vitrines e muitas vezes por impulso vai lá e compra algo que não seria necessário. Então acho que é fundamental para quem utiliza hoje a metodologia do cartão de crédito, ela definir o seu próprio limite, tomando alguns cuidados. A questão do próprio impulso, né? A condição de pagamento. Muitas vezes você chega ali numa negociação de compra e na hora do pagamento, para o comerciante, faz mais sentido, em alguns momentos, ele apresentar um desconto para receber todo o recurso de uma maneira só. Então, se eu consigo negociar esse desconto, muitas vezes é mais vantajoso eu pagar à vista. Se algumas redes que têm isso mais pré-definido por uma questão de homologação de modelos de venda, eles falam, não tem desconto, então posso utilizar a metodologia do cartão. Mas lembrando sempre, eu tenho que ser ativo nessa negociação. Vou pagar via cartão. Se eu pagar via dinheiro, eu tenho desconto? Se eu tiver desconto, eu faço uma conta rápida. Quando eu teria na rentabilidade de qualquer investimento, quanto é o tamanho do desconto e faço o que é melhor para o meu bolso, Às vezes parece que a gente não é assim, amar o dinheiro, mas parece que a gente não tem muito zelo pelo nosso dinheiro, né? A gente tem preguiça, às vezes, muita gente tem preguiça de tentar essa negociação, de perguntar e avaliar as melhores condições, só quer pagar logo, sair logo da loja, acabar logo com isso. E quando a gente para refletir que muitas vezes, se a gente fosse mais protagonista nesse tipo de operação e no dia a dia, né? Na forma como a gente gasta o nosso dinheiro, que a gente tenta barganhar para economizar de fato, a gente teria uma relação 80 mil vezes mais saudável, né? Eu lido com isso o dia inteiro, né, por paixão e não somente por opção. E eu falo o seguinte, o dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele tem que ser muito respeitado, porque ele é a ponte que vai nos levar às coisas mais importantes da nossa vida. E as pessoas fazem inversamente, deixa ele de lado,
maltrata, e tudo que a gente maltrata automaticamente vai nos devolver da mesma forma. Por isso, essas pequenas ações, quando a gente fala, né, de poder ter um controle, uma responsabilidade, um protagonismo, é justamente para isso. Vai te favorecer no curtíssimo prazo, eu pagando menos, no médio prazo e principalmente no longo prazo. Porque hoje, 1% da população brasileira é autônoma financeiramente, não depende de ninguém. Porque as pessoas não param para conversar lá atrás no início. Como a gente já teve algumas colunas falando de crianças, investimento a longo prazo, se eu começar a olhar isso com mais prazo, a gente vai reverter esse 1 que vira em 99. Mas, Alexandre, qual é o interesse que você tem das pessoas se organizarem financeiramente? Infelizmente, a gente vive, né, hoje um desequilíbrio tão agressivo que qualquer pessoa que vai hoje a um estabelecimento que tem área externa, tem percebido a quantidade de pessoas que não têm dinheiro. E é super desconfortável. Seria muito mais justo e honesto a gente ter esse equilíbrio para todo mundo ter dinheiro, para todo mundo poder viajar junto, para que tenha ali uma qualidade de vida, né, eu acho que mais equilibrada. Alexandre, a gente tem uma cultura, eu percebo no Brasil, de parcelamento, e o cartão de crédito favorece tudo isso, né? Às vezes a gente não tem o dinheiro ali na hora, mas a gente já compra parcelado, a gente é ansioso, quer o nosso bem de uma vez, e nem sempre o parcelamento é a melhor saída. Como é que a gente pode tratar isso? Legal. Então, todas as vezes que você utiliza parte desse crédito, é obrigatoriedade do consumidor, do detentor do cartão de crédito, fazer esse controle. Por isso, o planejamento financeiro ele é fundamental para a utilização do cartão. Então, se eu dividir em 10 vezes, eu sei que no meu próximo mês, parte do meu salário, parte da minha receita já está comprometida. E eu tenho que ter isso de maneira clara. Por quê? Porque senão eu vou particionando, parcelando, vai chegar um momento eu estou insolvente. E aí vem um grande problema, porque a taxa de juros do cartão de crédito, ela é estritamente, ela traz assim uma visibilidade de destruição financeira. Mais de 450% ao ano. Vamos trazer uma comparação? Isso é muito, é pouco. A nossa taxa básica Brasil é 13,75. Então, se eu estou aplicando meu dinheiro, ele vai ali aumentar em torno de 13,5%, isso porque está alta. Se eu estou devendo o rotativo do meu cartão de crédito, minha taxa de rotativo é de 450%. É algo extremamente agressivo. Estamos até num momento agora que o Brasil, o Ministério da Economia, o Banco Central, tem discutido ali estratégias para tentar limitar essa questão da taxa, né, da taxa do rotativo, dos juros, mas eu acho que é tão importante que você, ouvinte, traga o cartão de crédito a seu favor. Eu sou um consumidor do cartão de crédito. Se me pedem dinheiro ali, hoje tem um Pix facilita, mas antigamente eu centralizo tudo. Mas todos os dias, de maneira muito disciplinada, eu tenho um controle individual meu. Por quê? Eu, Alexandre, defino o meu limite do cartão. Não é o banco que define o meu limite, porque eu sei até onde eu posso ir e trago o cartão como um grande amigo aqui do meu lado. Muito bem, agora são 8h23, estamos na coluna Finanças Pessoais com Alexandre Arce, sempre com a gente aqui às terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Alexandre, muita gente tem vários cartões. Outras tantas pessoas acabam optando por ter um só, quando alguém já não teve uma situação tão complexa envolvendo dívida de cartão que resolve não ter mais. Qual que seria o meio termo ali? O ideal seria ter vários cartões e você ir tentando de alguma forma equilibrar e equalizar esses gastos um pouquinho aqui, um pouquinho lá, ou isso pode se virar contra você, né? Porque você acaba muitas vezes tendo mais dificuldade de ter esse controle. Qual que seria ali o caminho ideal para quem quer fugir de dívidas e ter ali sempre as contas em dia? Legal. Então, o primeiro é você entender qual tipo de cartão traga mais conforto para você. É um cartão que tem 0 anuidade? É um cartão que possa ter alguma anuidade, mas o meu nível de gasto me traz essa gratuidade? Eu prefiro mais receber através de milhas, ela tendo ali um potencializador ali que aumenta a quantidade de milhas, eu prefiro o cashback. Hoje a gente tem uma diversidade extremamente favorável para um investidor, né? Para o utilizador, para o credor. Mas ele tem que entender e começar a olhar por todas as instituições. O melhor, a gente já trouxe essa fala aqui no investimento, não existe o melhor cartão. Existe o melhor cartão para o seu perfil.
A gente gasta tanto tempo, né, Pimenta, né, Ariane, com diversas coisas, eu não vou parar um pouquinho para analisar. Eu tenho um grande amigo, até meu sócio, um grande abraço, Vitor Pacífico, ele tem essa diligência o tempo inteiro. Então, qual cartão está me trazendo mais benefício? E no médio e longo prazo, isso faz uma diferença. Ele estava a semana passada viajando e ele tem ali uma necessidade sempre de utilizar a sala VIP. E ele está sempre muito atento e não aumentando o custo de vida dele. Então, são alguns pontos específicos que hoje quem utiliza o cartão de crédito tem que parar recorrentemente a cada 2, 3, 5 meses e falar, peraí, deixa eu ver como é que está a minha relação junto a essa instituição bancária, o que ela está me trazendo de benefício no meu cartão de crédito. E para que possa negociar e manter ou que possa trocar. Ter um ou vários cartões. Quanto mais, maior a complexibilidade do controle. Eu sugiro ter menos cartões, 1 ou 2 bandeiras, até porque tem alguns cartões que têm uma certa limitação de utilização, mas não mais do que isso, porque senão você depois tem vários cartões permitindo ali vários gastos e quando tem um problema, o problema fica muito grande ali para você. A gente escuta também, às vezes, na internet umas brincadeirinhas das pessoas dizendo que eu não sabia que de Uber em Uber que eu pegasse, minha conta ia chegar a R$ 1.000, né? Como é que são essas compras que a gente já deixa o cartão cadastrado ali no nosso celular, essas compras recorrentes, aquilo que a gente nem sente que está pagando, né? Acho que isso é um grande problema, assim, um facilitador, mas para quem não tem tanto controle é um problema hoje em dia. Você deixar ali no seu celular, você já cadastra, alguns aplicativos de pedir comida, você nem sente que está pagando, né? Na sua cabeça ali naquele momento ansioso para comer, você está comprando de graça, quase. E ao final do mês, quando abre a fatura, né? Agora abre o e-mail, é um susto. Então, assim, cartão tem que ser sinônimo de controle. Se eu não tenho isso na minha prática, você tem que ter ele como um vilão. Eu tenho o meu controle, então ele pode ser um amigo, aquilo que eu trouxe ali no início da coluna. Eu, Alexandre, eu anoto todos os dias os gastos que eu tive no cartão. E olha que eu centralizo tudo dentro do cartão de crédito. Por quê? Porque eu tenho um limite. E aquele limite tem que ser respeitado. A partir do momento que eu percebi, opa, estou chegando próximo do meu limite, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer trocas. Trocas em qual sentido? Poxa, eu acho que eu dei uma exagerada. Teve ali muito festival aqui nesses últimos meses ali, gastei um pouquinho a mais. Então esse final de semana eu vou fazer um almoço em casa, né? Eu vou fazer um passeio do qual eu não preciso gastar. A gente tem um parque da cidade, tem tanta coisa legal aqui em Brasília. Então você vai fazendo substituições para que o seu limite seja respeitado. Uma vez respeitado, você não vai ter problema. Vira-se um grande amigo. Então, se controla, um amigão. Se não controla, afaste dele, não vai ser uma boa companhia para você. Alexandre, deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui. A gente está falando sobre essa organização, mas eu tenho casos de amigos e até de parentes que eles não conseguem se organizar porque eles já acham que eles já estão no meio de uma bagunça. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é esse caminho da volta, assim, uma pessoa que já gastou muito no cartão, qual é o primeiro passo que ela tem que dar para conseguir chegar a esse planejamento, para conseguir se organizar? Vejo que às vezes tem muitas dívidas das faturas, tem muitas contas, mas a pessoa queria colocar ali uma coisa mais séria, se preocupar mais. O que ela deve fazer? Primeiro passo, Paulo, é justamente ela olhar de maneira direta. Dói. É necessário? É necessário. Como você faz um tratamento médico, se você não vai diretamente aonde é o causador do problema, você não vai resolver aquele problema. Aquele problema vai piorar e, infelizmente, pode vir a óbito. Quando a gente fala isso na questão do crédito, né, ou no endividamento, se eu não paro para olhar e colocar ali meu olhar extremamente aonde é o problema, possivelmente eu vou tornar insolvente ali dentro das minhas dívidas, né? Então, essa pessoa, primeira coisa, deixar de utilizar o cartão de crédito, utilizar o dinheiro que ela tem de fato, fazer ali um estudo, parar, olhar a dívida mesmo e começar a priorizar negociação de quitação da dívida mais cara. E de pronto eu respondo, isso tem uma resposta imediata. O cartão de crédito, tirando ali outras formas ilícitas de crédito, né? Ela é a dívida mais cara que existe dentro do mercado brasileiro. Então, se hoje você, ouvinte, deve o cartão de crédito, faça ali uma estratégia de guerra dentro do seu orçamento, faça mudanças drásticas por um determinado período para que você torne, né, autor ali da sua história financeira, para que você consiga resolver
abrindo mão de algumas coisas, tentando receitas a mais, enfim, você vai ter uma série de vantagens ou de possibilidades, mas olhe de maneira direta, não tem como fugir. E quanto mais você foge, maior torna-se esse problema seu financeiro. E eu tenho certeza, quando você deita, isso vem ali latejando na sua cabeça e você não vai ter uma noite de sono tranquila. Sem dúvidas. Agora, 8h30, eu vou te fazer 2 perguntas em uma, Alexandre, que eu acho que são dois subtemas importantes para a gente explorar aqui também. Primeiro, sobre as vantagens. Tem as vantagens óbvias do uso do cartão de crédito, que a gente, inclusive, já bateu um papo aqui agora há pouco, mas já que a pessoa vai gastar, que o cartão possa oferecer para ela algum tipo de retorno. Você mencionou a questão da sala VIP, tem as milhas. Queria que você explicasse um pouco mais dessas vantagens possíveis e como que as pessoas podem saber se a bandeira ou se, enfim, o banco, o cartão vai te entregar isso, como que vai te entregar isso. E depois que a gente pudesse entender um pouquinho e receber uma análise sua sobre o que está sendo discutido mais a fundo sobre a questão do rotativo. Legal. Então, quando a gente fala dos benefícios, realmente o cartão te traz, além da questão do prazo no pagamento, né, especificamente, mas você tem alguns programas de benefícios. Então, normalmente era milhas, né, quase que exclusivamente milhas. Depois começou a ter alguns cartões de fabricantes que você poderia recomprar produtos daquele fabricante, né, com essa bonificação. E agora, por último, a gente tem a questão do cashback. Toda utilização que eu pago ali a fatura do cartão, um percentual volta ali internamente para mim. Mais uma vez, não existe milagre no controle financeiro, a não ser se você é o autor da sua história financeira. Eu tenho que olhar. Por exemplo, eu tenho um cartão que me traz uma bonificação de milhas, porque eu acho que dentro da minha estrutura familiar é o que a gente mais utiliza. Minha mãe da minha esposa, minha sogra, um beijo, sogra, não mora em Brasília, então, meu sogro também, senão fica com ciúme, né? Bom falar os Então, dois. automaticamente, é uma recorrência que a gente tem de gasto. Então, a gente centraliza muito na questão de milhagem. Mas você tem estratégia do cartão que te paga o cashback. O que você tem que fazer? Um estudo pequeno, simples, esse exemplo. Eu vou ter ali a bonificação de milhas. Se eu for vender essas milhas, qual o retorno que eu tenho financeiro? X. E se eu tiver o cashback, qual o retorno que eu tenho? Y. Qual é maior? Qual vai me trazer mais vantagem? Então você, ouvinte, tem que ter, hoje tem uma série de informações, né, na internet que te favorece esse tipo de escolha. E mais uma vez, recalibrar o tempo inteiro, a cada X meses, né, não tem um número ali cabalístico para a gente ter essa renegociação, mas ficar sempre muito atento. É um assunto que você tem que internalizar para que tenha vantagens recorrentes, porque quanto mais vantagens, mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais tranquilidade financeira. E a gente, como, né, trazendo aqui essa questão da renegociação do governo federal, Banco Central, Rotativo. Ministério da Economia tem conversado muito, é para tentar minimizar a taxa de juros do cartão do rotativo. Hoje em 450%, tem propostas para trazer isso para 100%, tem propostas ali para ter renegociação, não paguei minha fatura total, paguei parcial, obrigatoriamente a instituição te chamar para uma negociação. Eu acho que são modelagens para tentar minimizar um pouco esse custo, mas mais uma vez, se você que utiliza o cartão de crédito não é o principal responsável e preocupado, não adianta, né, o mercado trazer ali estratégia. E por que hoje a taxa do cartão é tão alta? Porque 52% do quem utiliza o cartão de crédito é inadimplente. Então, como é tão alto, o crédito fica extremamente arriscado para as instituições. Então, a gente tem aquela fala, né, que o bom paga pelo mal, né? Aquela pessoa que é justa paga pelo injusto. Nesse caso, é o que acontece hoje na modelagem do cartão de crédito. O bom pagador paga mais caro os juros por conta de quem é inadimplente. Então, espero que todos nós possamos ter mais responsabilidade, repassar isso principalmente para gerações mais jovens, que é aquele plásticozinho, que hoje em dia nem é plásticozinho, né? É através do seu próprio celular, ele tem que ter muito cuidado, mas ele pode ser um grande amigo aí na sua caminhada financeira. Muito bem, esse foi Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais, sempre às terças-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, mais um dia de aula por aqui, hoje falando de cartão de crédito. Alexandre, obrigada, até semana que vem. Eu que agradeço, mais uma vez um prazer, Paulo, um prazer, Helena, estar aqui
E lembrando sempre, querido ouvinte, mais cor para o seu dinheiro. Alexandre, incrível aqui, muito obrigado. Só falar uma mensagem aqui que recebi de uma ouvinte, ela colocou: eu tô rindo da minha vida ouvindo o Alexandre, mas a vontade é de chorar. Então vamos todo mundo se organizar. Essa foi uma aula, com certeza já vai levar daqui para frente uma outra história para a vida dela. É verdade, tenho certeza que essa dor, se ela olhar de maneira direta, vai cicatrizar e daqui a pouco vai ser um grande exemplo para as outras pessoas não passar por que ela está passando. Excelente. Sem dúvidas. Essa foi a coluna Finanças Pessoais.